Boa noite, irmãos. Muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos começar esse estudo, como sempre, orando e pedindo a Deus a sua bênção. Antes, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, apenas lembrando que os estudos anteriores se encontram disponíveis no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e também no seu canal que se encontra no YouTube. Basta digitar lá no YouTube o canal PIPG, de Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Você encontrará, além dos estudos de Apocalipse, várias pregações que têm sido feitas aqui nesta igreja, todas disponíveis para a sua edificação. Vamos orar, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite na Tua presença. Obrigado porque estamos na Tua casa e podemos nos unir como Teu povo para buscarmos o entendimento da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito nos dê compreensão desta passagem que estaremos analisando e que a mensagem seja, ó Deus, usada pelo Senhor para nos edificar, para nos encorajar, para nos fortalecer, Senhor. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Bem, para aqueles que não estiveram aqui na semana passada e perderam o estudo, vamos fazer aqui uma revisão bem breve para nos familiarizarmos com o estudo de hoje à noite. No capítulo 21 de Apocalipse, versos 5 ao verso 8, nós estivemos estudando aqui sobre a pessoa daquele que constrói, que cria novos céus, nova terra, que edifica uma nova realidade para o seu povo. Se os versos 1 a 4, nós lemos sobre o surgimento do novo céu e da nova terra, e também da cidade santa, nos versos 5 a 8, lemos sobre o Criador dessa nova realidade, perfeita e eterna. É Jesus quem cria com a sua vida esta nova realidade. É pelos méritos dele que o plano da redenção é realizado plenamente. Ele é o agente central de toda a antiga e da nova criação. Por isso ele disse: eis que faço novas todas as coisas, no verso 5 do capítulo 21. E foi visto assentado no trono, assim como no julgamento final dos seus inimigos. Nós vimos isso no capítulo 20, verso 11. João viu um trono, e nesse trono o Senhor está assentado, o Senhor Jesus, julgando cada um dos seus inimigos. Ele é, como nós vimos no capítulo 19, verso 16, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E na sua vinda, ele vem assentado num trono para julgar todos os seus inimigos e consumar toda a obra da redenção, inaugurando essa nova realidade que João vê aqui como novo céu e nova terra. Tal introdução foi suficiente para enfatizar a soberania permanente de Cristo. Ele está sentado no trono em todo o tempo da história. Em nenhum momento a história se perdeu debaixo do governo de Cristo. Muito embora, no meio das nossas tribulações, como João, que escreveu aqui, registrou essas revelações e as destinou para as 7 igrejas da Ásia, as 7 principais igrejas da Ásia, que estavam já passando por tribulações, cujo também registro serviu e serve para as gerações futuras, alertando sobre essas tribulações que vão se intensificando à medida que o dia do Senhor se aproxima. Esta passagem nos faz lembrar que no meio das nossas tribulações, Cristo continua assentado no seu trono, Ele continua exercendo autoridade sobre os povos, e nada pode resistir o dia da vinda do Senhor, nada nem ninguém. O Senhor vem, o Senhor está se aproximando, e nesse dia todos aqueles que se rebelaram contra Ele, que resistiram à sua palavra, que perseguiram os santos, estes haverão de ser julgados, cada um segundo as suas obras. Por essa razão, Ele mesmo disse: tudo está feito, no verso 6, destacando que o mesmo Senhor que começou a nova criação, como lemos em João capítulo 19, verso 20, verso 30, Jesus estava pendurado no madeiro, e Ele disse, antes de render o seu espírito, Ele disse: está consumado. Ali Jesus está inaugurando iniciando uma nova criação.
Agora, no capítulo 21, no verso 6, ele está dizendo: tudo está feito. Ou seja, aquele que começou a nova criação também há de concluir. O Senhor Jesus é fiel para cumprir a sua obra. Nós estamos no meio desta obra. Somos uma casa em reforma. Nós estamos sendo santificados, estamos sendo convencidos pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra, a nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos do Filho de Deus. Quando Cristo vier, essa obra será completada, e a presença do pecado em nós, que é a causa da luta interna que todo crente verdadeiro sofre. Ele quer fazer o bem, mas se sente atraído para o mal. Ele decide andar pelo caminho do Senhor e agradar a sua vontade, segundo está escrito na sua palavra, mas está constantemente sendo flagrado pela sua própria consciência, pecando contra o Senhor, ofendendo ao Senhor. Essa luta que todos nós enfrentamos no dia do Senhor, ela terá fim. O pecado jamais perturbará a nossa consciência, jamais perturbará a nossa relação, jamais perturbará a nossa comunhão com o Senhor. Ele começou a obra em nós e Ele há de completar essa obra. E 3 garantias nós encontramos aqui desta promessa. A primeira garantia está no próprio Cristo. Ele mesmo disse, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. É Ele quem está dizendo: quem faz novas todas as coisas sou eu. É uma garantia que Ele está dando do cumprimento daquilo que João viu completo. Ele anteviu, né? Ele viu antes os acontecimentos que haveriam ainda de acontecer. Ele viu a conclusão, tudo está feito. Então, é uma promessa que Jesus está fazendo a João ao revelar para ele, ao ter revelado para ele acontecimentos que nem sequer tinham ainda sido realizados. Mas João viu por antecedência a realização completa dessa obra da salvação, que Jesus está dizendo, tudo está feito. Então, primeira garantia é Cristo. Ele é a garantia do cumprimento dessa promessa. A segunda garantia está na palavra. Verso 5, a parte B, ele disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso para evitar acréscimos no decorrer da história ou decréscimos. A palavra precisa ser comunicada com fidelidade, porque ela é verdadeira, e ela comunica com verdade, com precisão, quem está falando e a promessa que está sendo pronunciada. É pela palavra que nós encontramos também a garantia. Pela santa palavra de Deus. Ela é inerrante, suficiente, autoridade, infalível. Ela cumpre cabalmente o propósito para o qual ela foi designada. E a outra garantia está agora novamente em Cristo e na sua palavra, e agora em Cristo novamente, no seu poder soberano, porque Ele se apresenta como sendo o Alfa e o Ômega. E Ele mesmo interpreta esta referência que Ele faz da primeira letra do alfabeto grego e a última letra, ao dizer o princípio e o fim. Todas as coisas tiveram início nele, e Ele é o fim de todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, versos 18 ao verso 19. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele começa e Ele termina. Ele não deixa nenhuma obra inacabada. E Ele não vem para completar a obra de um outro. Não. Toda a glória está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. E todas as coisas, portanto, estão debaixo da sua autoridade. É Ele quem disse para os discípulos lá em Mateus capítulo 28: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Ele possui autoridade absoluta. Ele é o princípio e o fim. E tudo que está aqui no meio está debaixo da sua autoridade. Existe por causa de Cristo e encontra o seu fim em Cristo. Não existe outro caminho. Portanto, por possuir ascensão sobre tudo e todos, tem autoridade para garantir e realizar aquilo que Ele promete. A partir deste ponto, 2 novas promessas são afirmadas. Primeiro, Ele haverá de completar tudo aquilo que Ele iniciou. Segundo, Cristo haverá de saciar a sede dos redimidos. Nós vimos isso no verso 6, na parte B. Eu, a quem tem sede, darei de graça
da fonte da água da vida. Ele vai saciar a sede dos redimidos. Segunda promessa, o vencedor herdará estas coisas. Diz o texto, o vencedor herdará estas coisas, a parte A do verso 7. Este vencedor é aquele que sacia sua sede espiritual na gratuita salvação por Cristo, que permanece fiel e confiante na vitória final pela fé em Cristo. O vencedor não é aquele que, pelo seu moralismo, pelas suas obras, adquire benefício espiritual, que garante a realização das promessas de Deus. Não, o vencedor é aquele que, alcançado pela graça de Deus, persevera nesta graça pela obra do Espírito Santo. Isto porque ele já tem o seu nome inscrito no livro da vida. Ou seja, a vitória do crente, a vitória da igreja, a minha vitória e a sua vitória não depende de nós. Depende daquele que começou boa obra em nós e que há de completá-la. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém no final diga, eu cheguei até aqui porque eu, por minha conta e risco, assumi todos os prejuízos, me sacrifiquei, me privei de muitas coisas, abri mão de muitas oportunidades. Não, ninguém terá oportunidade de se gloriar por qualquer benefício da salvação. Isso não significa que a responsabilidade humana está sendo dispensada aqui, muito pelo contrário. Como diz o apóstolo Paulo, nós vamos pecar mais para que a glória seja mais abundante em nós? De modo algum, só pensa assim e só age assim aquele que não tem o Espírito de Deus, porque aquele que tem o Espírito de Deus, nos trancos e barrancos, ele continua perseverando no caminho do Senhor, e ele persevera, porque o Espírito lhe convence que ele é filho de Deus, e ele não consegue mais se ver no mundo afastado da comunhão com o Senhor. Ele é tomado por um amor tão grande por Deus que ele não consegue, por mais que ele tente, ele não consegue se afastar dos caminhos do Senhor. E o crente peca, o crente pisa na bola, o crente se frustra e frustra outras pessoas, mas ele nunca se aparta dos caminhos do Senhor. Mesmo que ele em alguns momentos se enfraqueça na fé, se veja com a sua comunhão com Deus enfraquecida, ele continua sendo filho. Assim como os meus filhos continuam sendo os meus filhos quando eles me desagradam. Eles continuam sendo os meus filhos. E Deus não invalida, Juízes capítulo 2, verso 1, Ele nunca invalida a sua aliança com o seu povo. Ele permanece fiel. E é Ele, em Cristo, que nos dá a vitória. E o vencedor é aquele que teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ele vence sobre o pecado por causa de Cristo. Ele há de vencer sobre a morte, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele entra na glória celestial, porque Ele está com o Pai preparando o lugar, está reservando esse lugar para mim e para você. O vencedor é aquele que vence em Cristo, por meio de Cristo, e somente por meio dele. Não há outro caminho. Sobre este, as promessas pactuais se cumprem. Diz o final do verso 7, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. É um termo pactual. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. É uma promessa pactual. Tem relação aqui com a aliança, com o pacto. E portanto, este vencedor herda todas as bênçãos espirituais que estão reservadas na vida eterna. Assunto do nosso texto de hoje, versos 9 até o verso 27. E termina demonstrando que se a glória celestial estará acessível ao vencedor, estará inacessível aos incrédulos e rebeldes. E a primeira palavra que Jesus usa aqui para João é covarde, são os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, impuros, feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A parte a que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Enquanto os crentes são destinados para a glória eterna, os ímpios, os impuros, aqui são destinados para a condenação eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Primeira morte é a morte física, a segunda é a morte irreversivelmente espiritual. Vamos para o nosso texto, capítulo 21, versos 9 ao verso 27, encerrando o capítulo 21. É um texto um pouquinho longo,
Mas que texto maravilhoso, que descreve a igreja, que descreve o povo de Deus na glória celestial, como uma noiva adornada, preparada para o dia do casamento. E aí João vai aqui, ele registrou para nós como esta igreja ela foi descrita, como noiva e também como cidade celestial. Eu sei que há um senso, um entendimento popular de que a cidade, a Nova Jerusalém, vai ser uma cidade onde os crentes habitarão. Mas lendo o texto, você corrige esse entendimento. A Nova Jerusalém não é um local onde os crentes habitarão. A Nova Jerusalém é a congregação dos santos, é a igreja no céu. E a cidade ela é usada como símbolo para descrever a realidade da igreja na presença de Deus. O tabernáculo que nós vimos aqui no verso 3 do capítulo 21 é Cristo no meio da igreja. E é por meio de Cristo que Deus está com o seu povo. Ele não apenas habita com eles, mas também Deus estará com eles. Por causa do tabernáculo, é o tabernáculo de Deus entre os homens, é uma referência a Cristo, como o próprio evangelista João já tinha descrito no capítulo 1, ele veio e habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, e a presença de Deus entre nós se dá através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Então, a Nova Jerusalém, descrita aqui no capítulo 21, não é uma cidade onde os crentes habitarão, onde há ruas de ouro, que eu não sei de onde tiraram isso, onde há ruas de ouro, e nós vamos andar em ruas de ouro, nós teremos mansões. Não, a Nova Jerusalém é símbolo da igreja no estado eterno, na glória celestial. Vamos ler o texto que diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, o seu brilho, o seu esplendor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre essas portas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de um homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos para o nosso texto. O texto é bastante longo, mas ele nos permite ser um pouco objetivos aqui. Vamos lá. Essa parte aqui da passagem que nós lemos, antes propriamente de entrarmos no texto em si, essa porção que nós lemos aqui do verso 9 até o verso 27, como percebemos, ela está repleta de símbolos, sendo esses os principais símbolos. Nós temos aqui uma repetição que nos chama bastante atenção de números. Número 7, por exemplo, ele está aí no verso 9, ele é repetido 3 vezes no verso 9. Depois, o número 3, nós temos algumas referências, 4 referências ao número 3, no verso 13, 3 portas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, e também no verso 16. Se você não prestar atenção, passa batido, né? No verso 16 fala: o seu comprimento, largura e altura são iguais. Número 3. E também o número 12. O número 12, ele tem uma ocorrência maior aqui na nossa passagem. Tanto no verso 12, nós temos 3 referências no verso 12. No verso 14, nós temos mais 3 referências. Depois, no verso 16, nós temos uma referência, 12.000 estádios. E depois, no verso 21, quando fala das 12 portas, as 12 portas são 12 pérolas, né? São essas referências que nós temos aí a números, mas também temos referências a pedras preciosas. No verso 11, fala de pedra de jaspe, cristalina, e depois nos versos 19 ao verso 21, que são as pedras que dão fundamento à muralha, né? Versos 19 ao verso 21, 12 pedras preciosas. Fala também de construções, de fundamentos da cidade, da muralha, de portas e também da praça. E medidas, fala dos 144 côvados, a medida que foi feita da muralha. Fala também dos 12.000 estádios, medindo o comprimento, a largura e a altura também da cidade. São medidas que nós temos aqui na passagem. Veja, é uma passagem muito rica de simbologias. Em todo o livro do Apocalipse, você lê o livro com uma riqueza imensa de símbolos, e aqui não é diferente. Aqui, contudo, há uma densidade de símbolos maior. Portanto, limitaremos apenas às descrições gerais que representam, considerando o contexto do próprio livro do Apocalipse e evitando alegorização ou espiritualização indevida do texto. Alguns leem essa passagem e ficam tentando atribuir o significado de cada uma dessas coisas. Isso é muito arriscado quando principalmente não há evidência textual para sustentar afirmações dessa natureza. Então, este não será o meu caminho. Se porventura alguém estava e está com a expectativa de eu apresentar algum significado para as cores dessas pedras, a origem dessas pedras, a consistência dessas pedras, esse não é o meu caminho, não é assim que eu trato a hermenêutica bíblica. Uma breve análise da passagem nos ajuda a compreender aqui, no verso 9 até o verso 11, a nova Jerusalém como noiva, a esposa do Cordeiro. Isso é muito claro, o final do verso 9 fala, né? Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E a descrição primeira aqui da igreja, nos versos 9 ao verso 11, é de uma mulher, de uma noiva, que está sendo preparada para ser apresentada a Cristo, né? A outra parte, versos 12 ao verso 17, aí as descrições se concentram na igreja como uma cidade, tá? A noiva adornada. O que nós vemos aqui do verso 9 até o verso 27? Em todas essas descrições, a glória da igreja,
o adorno da igreja, quando diz lá que a igreja ela está ataviada, né? Por exemplo, no capítulo 19 nós lemos, no verso 7, fala dessa noiva que foi preparada, que foi adornada. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Está falando do casamento, da união de Cristo com a igreja, cuja esposa, se referindo à igreja, a si mesma já se ataviou. Depois, no capítulo 21, nós vemos de novo essa referência, no verso 2, vi também a cidade santa. É uma descrição, sem contradizer, porque não se trata de outro personagem no texto, mas falando do mesmo personagem. O João traz uma nova descrição, no verso 2 ainda. Ele fala primeiro da cidade santa, aí ele diz, a nova Jerusalém, está falando da mesma realidade, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Depois no verso 9 nós temos quase que a repetição literal do verso 2. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela está ataviada, vindo da parte de Deus, como vimos aí no final do verso 10 e verso 2. Está falando da igreja ataviada. Então todas essas descrições aqui do verso 9 até o verso 17 estão aqui para enriquecer o nosso imaginário, porque nós ainda não vimos, nós não tivemos a visão que João teve. Então esses símbolos aqui, eles apenas nos ajudam a remontar na nossa mente mais ou menos aquilo que João viu, que é esses adornos da igreja, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito, sendo apresentada a Cristo. Então o significado nós encontramos na descrição geral. Se nós entrarmos nos detalhes e tentarmos determinar de forma autoritária significado para cada um, certamente tem significado. Isso aqui não foi dito a João de forma aleatória, sem significado algum. Mas o quadro total nos mostra uma igreja verdadeiramente gloriosa, belíssima, grandiosa, pura, que está sendo apresentada a Cristo. Essa é a minha e a sua realidade na glória que está por vir. Então, para facilitar o nosso entendimento, versos 12 ao verso 21, nós temos aqui indicações quanto à grandeza desta nova Jerusalém. Os versos 22 ao verso 26, a sua universalidade e, por fim, a sua santidade, verso 27. Vamos para o texto, verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, 7 flagelos, e falou comigo dizendo, depois de ver a congregação de todos os redimidos, descrita como uma cidade santa que descia do céu, como uma noiva adornada para o seu esposo, viu a união de Cristo com ela, verso 3, o tabernáculo de Deus com os homens, ouviu as promessas relacionadas com este casamento, versos 4 até o verso 9. Então, agora ele volta à descrição daquilo que ele, de forma breve, citou no verso 2. A nova Jerusalém e a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, João passou a receber uma visão mais detalhada da igreja no estado eterno com Deus, sendo conduzido por um anjo bem específico. Diz o texto que este anjo que se aproximou dele era um daqueles que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Foi ele quem falou com João. Não foi a primeira vez que um anjo o auxiliou nas visões. No capítulo 17, verso 1, quando trata da grande meretriz, João foi levado por um anjo, um desses que tinha as taças cheias da cólera, da ira de Deus contra a humanidade ímpia, e ele quem levou João a ter a visão sobre essa grande meretriz que estava montada sobre uma besta escarlate, sobre muitas águas, que depois o próprio texto interpreta dizendo que são as nações, né? As nações ímpias. Também no capítulo 19, versos 9 e verso 10, nós temos o auxílio aí de um anjo falando para ele. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo que está auxiliando João aqui nas visões. Então não é a primeira vez que ele recebe auxílio de um anjo. Neste caso aqui,
verso 9, foi um dos 7 que tocaram as trombetas anunciando os julgamentos que antecedem o retorno de Cristo. E essas passagens, capítulo 8, capítulo 15, capítulo 16, 17, 21, 22, revelam exatamente esses anjos participando da história. O mesmo anjo que está falando com João aqui no verso 9 do capítulo 21, é o mesmo no capítulo 22, verso 8. João fica tão impressionado com as revelações que ele está recebendo, que mais uma vez ele se curva diante deste anjo, e o anjo o repreende, porque deve ser adorado somente o Senhor. Há um simbolismo nisto. Deus tem uma mensagem de advertência. O julgamento está chegando aos incrédulos. Imagina, essa mensagem é uma mensagem que está sendo destinada para as igrejas da Ásia. Então, quando João registra esta visão de que um desses anjos que tinha tocado as trombetas do juízo de Deus é quem vem falar com ele, o que te lembra? Te lembra aquelas trombetas tocadas e os julgamentos associados com seus toques lá atrás. Então, assim, por um lado, esta referência nos faz lembrar de uma mensagem de advertência para os nossos dias, de julgamentos contra a humanidade ímpia, julgamentos severos, mas também traz uma mensagem de esperança aos que creem. Os que creem em Cristo, a nova Jerusalém, na qual Deus habitará e estará com os seus santos. Ao mesmo tempo que nós temos a referência de advertência à humanidade, nós temos aqui também uma referência de esperança. Deus reservou uma glória específica para a igreja, e este curso ele não pode ser alterado. Ninguém pode mudar a rota da igreja para estar com Cristo e com o Pai. Ninguém pode mudar. E esse anjo traz agora uma mensagem de esperança. É inevitável notarmos o contraste que essa referência faz com o que lemos no capítulo 17, versos 1 ao verso 4. Aquele anjo que mostra para João o julgamento da grande meretriz, que é chamada de Babilônia, Roma também. A fusão ali da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O sistema político religioso no mundo anticristão, que nos dias de João era descrito como a Roma, dos poderes políticos anticristãos sendo servidos pelos poderes religiosos pagãos. E esse era o cenário que perseguia a igreja, que perseguia os crentes, que censurava os crentes, que discriminava os crentes, que os impedia de fazerem comércios, que os chantageava, que os arrastava para as cadeias, que martirizava os santos. Esta é a Babilônia, que no capítulo 18 cai, cai. Então, existe um paralelo aqui, desta passagem que nós lemos, com aquilo que nós lemos no capítulo 17, verso 4. A função do anjo, mostrar o julgamento da grande meretriz no capítulo 17. Aqui, mostrar a glória da noiva, a esposa do cordeiro. Totalmente diferente da prostituta. A igreja, aqui ela é descrita como a mulher fiel ao cordeiro, que permaneceu fiel, é o vencedor, que permaneceu fiel e leal a Cristo. Os santos não são descritos como covardes, os covardes são mantidos fora, porque foram leais a Cristo, mas os santos são leais e são descritos como a esposa do cordeiro. A visão, a mulher ataviada de impurezas, a grande meretriz. Aqui a mulher ataviada de pureza. Verso 11 descreve ela como sendo o seu fulgor semelhante a pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Enquanto a outra está ataviada de impurezas, de abominações, a igreja está sendo descrita com um símbolo de pureza. A origem delas, a grande meretriz está montada numa besta escarlate sobre as nações. É nas nações que ela seduz, que ela se prostitui. É com as nações, com os reis dos povos que ela se prostitui. Olha o contraste. Esta noiva, esta esposa, ela desce da parte de Deus. Enquanto uma é sustentada pela terra, pela promiscuidade, pela idolatria, pela violência, pelo paganismo, esta é sustentada pelos céus, ela vem da parte de Deus. Olha a origem dela, a base dela é o céu. A identificação,
aquela mulher do capítulo 17, ela tem um nome inscrito e a identifica com abominações. O capítulo 17 diz, no verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Agora, a nova, uma realidade totalmente oposta, não é uma realidade reformada, é uma realidade totalmente oposta. A noiva de Cristo, descrita como uma cidade, a Nova Jerusalém, ela é identificada com nomes inscritos que a identifica como sendo do povo de Deus. Capítulo 21, verso 12, diz que ela tinha, no finalzinho, nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Símbolo do povo de Deus, está descrevendo o povo de Deus, né? No finalzinho do verso 9, nós lemos a mensagem que esse anjo apresenta a João. Vem, é um convite, né? Uma convocação. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Estes paralelos que nós acabamos de conferir destacam a glória e a santidade da Nova Jerusalém, pela relação de um dos anjos que tocou uma das 7 trombetas do julgamento divino contra a grande meretriz, mas que agora leva João à visão da noiva santa e sem defeito, preparada pelo e para o Cordeiro. Porque lá em Efésios nós temos a informação por parte do apóstolo Paulo de que Cristo é quem está, como diz lá, esqueci da palavra literal que está lá, diz assim, capítulo 5, verso 27, para apresentar a si mesmo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo é aquele que está preparando a noiva para si mesmo, né? Então é por Cristo e para Cristo, porque o Pai também está envolvido na preparação da igreja para ser apresentada a Ele. A noiva aqui, ela desce do céu, da parte de Deus. Gregory Bale faz uma importante consideração sobre ela aqui. A grande meretriz representa a cultura humana em oposição a Deus, enquanto a noiva representa não um lugar ou uma cidade literal, como alguns insistem em compreender, mas a comunidade redimida e fiel a Deus. Totalmente diferente. No verso 10 nós lemos, e me transportou em espírito. Em ambos os cenários, tanto lá no capítulo 17, naquele texto que fala sobre a grande meretriz, como também aqui que João está vendo a Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro, o anjo transportou João em espírito a uma profunda realidade espiritual. Todas as visões, elas ocorreram neste estado. Parece que agora é uma visão diferente, uma condição diferente, mas não. Todas as visões, elas aconteceram neste estado, em espírito. Não há distinção. A menção aqui apenas enfatiza a mudança de cenário, como que dizendo, ainda em espírito vi. Então, ele continua tendo as visões, são visões essas de uma profundidade espiritual muito grande, que não há qualquer referência no mundo sobre aquilo que ele viu, por isso que ele usa muitos semelhantes, como, parecido, né? Porque ele está buscando na sua língua, na sua cultura, na sua realidade, algo que pudesse se aproximar daquilo que ele viu com seus próprios olhos, em espírito. Certamente trata-se de um estado no qual João enxergou, ouviu e sentiu. Esses sentidos estão presentes no livro de Apocalipse. Ele vê, ele está ouvindo, ele está sentindo. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 5, quando não foi achado em dado momento ninguém para poder tomar o livro e abrir os selos, diz o texto que João chorou por essa causa, ninguém foi achado. Então um dos anciãos vem consolá-lo, ele está entristecido, dizendo, calme, não chore. Eis aí vai apresentar Jesus como sendo o único digno que foi achado para tomar o livro e abrir os selos, ou seja, para realizar os decretos redentivos
da parte de Deus, decretos eternos de Deus, redentivos. E então, isto, abrir o livro para a igreja, era esperança. Então, não achando ninguém digno para abrir o livro, é como se a igreja estivesse destinada a um estado de condenação e sofrimentos eternos. Então ele começa a chorar de desespero, mas aí vem um consolo, né? Alguém foi achado digno, e esse alguém unicamente é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, João teve essas experiências de ver, ele teve experiência de ouvir, de sentir, em uma realidade paralela física, porque ele não viu eventos literais, foi uma visão, sendo preservada toda a sua consciência e memória, porque ele teve as visões, e o que ele foi fazendo? Ele foi registrando as palavras fiéis e verdadeiras. Então houve consciência, houve memória para tudo aquilo que ele viu. Assim como o apóstolo Paulo experimentou e testemunhou as visões que teve. Ele descreve isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 4. Ele vai até ao terceiro céu e teve visões, segundo ele, né? E ele volta e algumas coisas ele declara, outras ele não declara do que ele viu. Mas você percebe que nessas visões, nesse estado de êxtase, a consciência e a memória são preservadas, e eles relatam o que eles viram justamente porque a consciência é preservada. E João viu eventos gloriosos antes da sua realização, experiência semelhante à que teve em um alto monte com Jesus. Lá em Marcos capítulo 9, verso 1 até o verso 8, Jesus disse para João o seguinte: dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aí, lendo rapidamente a passagem, dá a impressão sim de que essa palavra aqui não se cumpriu, que João, Pedro, Tiago, eles morreram e eles não viram o cumprimento dessa palavra. Só que Jesus está se referindo aqui a algo que vai acontecer logo na sequência. Ele pega Pedro, Tiago e João e leva-os a sós à parte a um alto monte, e foi transfigurado, como diz o texto, diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobre modo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Ou seja, o que Jesus prometeu, ele disse a alguns do que estão aqui, né? Então essa palavra se cumpre. Depois, quando eles estão descendo, Jesus disse para eles, no verso 9, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10, eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar os mortos e tal. Então eles guardaram a recomendação. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles divulgaram a glória do Filho que eles tinham visto. E João e Pedro especialmente descreve isso nas suas epístolas, tá? Então, João viu os eventos gloriosos antes da sua realização, experiência muito semelhante àquela que ele teve com o próprio Senhor Jesus. Esta foi também a experiência dos profetas, como a de Ezequiel. Ele disse no capítulo 40, verso 2, em visões, olha só, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, muito parecido com o que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 9. João está sendo levado a um monte alto para ter uma visão. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Até parece que nós estamos lendo aqui Apocalipse capítulo 21, né? Inclusive essa vara de medir é citada no verso 16 do capítulo 21.
Diz aí, e mediu a cidade com a vara. Levado a um alto monte, vendo uma cidade, muito parecido com o que estamos tendo aqui na experiência de João. Aí, no verso 10, na sequência, diz: até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Este é um detalhe importante que se conecta com a experiência dos profetas, de que a nova Jerusalém estaria no cume dos montes. Lendo essas passagens de Isaías e também de Miqueias, você vê que esses profetas e o povo para quem eles se comunicaram, tinham a expectativa de que nos últimos dias, a cidade de Jerusalém, ela estaria sendo vista num alto monte. Por exemplo, Miqueias capítulo 4, verso 1, verso 2, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Havia essa expectativa de que a Jerusalém nos últimos dias seria vista no alto do monte, no cume de um monte. Mas o curioso aqui é que João foi levado até uma grande e elevada montanha, não para visitar a cidade, como havia expectativa nos profetas, ou para identificá-la em um horizonte distante. Você sobe num monte muito alto para você ter uma visão distante, né? Algo que você não consegue ver na parte de baixo, então você sobe no monte para você enxergar. Então aqui a experiência ela é diferente. Não para visitar a cidade no monte, ou para identificá-la em um horizonte distante, mas para vê-la descendo do céu. Vê-la descendo do céu. Ela está acima do que se pode conceber em uma mente tão limitada como a nossa. Tamanha glória com a qual estará revestida, como lemos no verso seguinte. Você acha? Até coloco isso no final do slide, né? E estava comentando com a minha esposa hoje. Você acha que essa vida que nós temos aqui é uma vida boa? Para alguns sim. Para quem está sofrendo, certamente não. Mas para outros, isso pode ser o melhor lugar para viver. Tanto que tem muito crente aí com medo de morrer e ir para o céu viver com o Senhor Jesus. Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que melhor é estar com o Senhor, mas por causa da igreja ele preferia, se ele tivesse essa opção, né, de ter um pouco mais de tempo para continuar ensinando e protegendo e guiando a igreja. Mas ele diz que o melhor é estar com Cristo. Melhor é estar com Cristo. Mas tem crente que acha que não, que ir para Cristo, ir para o Senhor é o pior que pode acontecer. Deus nos livre da morte. Que Deus nos livre da morte que nada. Se o Senhor quiser nos levar, que nos leve. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Bom é estar com Cristo. Ninguém vai tirar a sua própria vida por causa disso, jamais. Isso não se faz jamais. Quando chega a nossa hora, o Senhor dá, o Senhor é quem toma, o Senhor que tem poder sobre nós, e é Ele quem nos chama. E quando chegar o momento de nós irmos para o Senhor, será glorioso. Tão glorioso que nós não levaremos deste mundo memórias que possam nos fazer entristecer na glória celestial. Vimos isso aqui em estudos anteriores. Não haverá na presença do Senhor, quando para lá formos, nada que possa nos trazer lágrimas, nada que possa nos trazer luto. Bom será, maravilhoso será estar com o Senhor. E olha, por mais que a gente tente conceber, Jerusalém estará no alto monte, no cume dos montes. Mas João sobe no cume dos montes e descobre que ela está mais alta, ela vem do céu, ela vem da parte de Deus, do céu. Olha o que diz o verso 11: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina.
Este é um detalhe importante que se conecta com a expectativa dos profetas, né? Já vi essa parte aqui. Ela tem a glória de Deus e seu brilho é totalmente distinto, semelhante. Ele usa essa palavra, semelhante, e usa também como, porque não tem palavra para descrever perfeitamente. Então, as descrições que se pode ter da Nova Jerusalém são todas descrições limitadas, imperfeitas. Então, João, na tentativa de nos ajudar a compreender o que ele está vendo, ele diz: olha, o seu fulgor, o seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima. Aí outra descrição, é como uma pedra de jaspe cristalina. Tamanha a glória de Deus que reveste, que adorna esta noiva, que ele está vendo descer do céu, da parte de Deus, para o grande encontro com seu Filho Jesus Cristo. Então, é uma noiva que está descendo da parte de Deus. No verso 2, lemos que a congregação de todos os redimidos da antiga e nova alianças foram descritos como a Nova Jerusalém e como a noiva ataviada, adornada para o seu esposo. João está vendo uma mulher, entre aspas, belíssima. Então, todos esses detalhes, eles enriquecem essa percepção gloriosa desta noiva que está descendo do céu. Primeiramente, João descreveu a visão dos santos na glória celestial como noiva, esposa do Cordeiro, apresentada pelo Pai ao Filho, versos 9 ao verso 10, que descia do céu da parte de Deus, assim como a primeira mulher fora apresentada ao homem. Lemos isso no capítulo 2 de Gênesis, verso 22. Deus formou a mulher da costela do homem e, como diz o final do verso 22, e lhe a trouxe. Quem apresentou a mulher ao homem, a Adão, foi o próprio Deus, profeticamente apontando para a apresentação da parte de Deus da igreja a Cristo. Ela estava adornada pela glória de Deus e a sua santidade resplandecia, como diz o verso 11. Agora os santos são descritos como uma cidade, capital, símbolo do povo de Deus, a Nova Jerusalém, dos versos 12 ao verso 27. Dos versos 12 até o verso 21, vemos a sua grandeza, versos 22 ao verso 26, a sua universalidade, e o verso 27, a sua santidade. Vamos ver cada um desses 3 pontos aqui. Primeiro, quanto à sua grandeza. E aqui nós temos descrições sobre a grandeza dessa cidade. Tá? Não percamos a noção de que essas descrições são descrições da igreja, tá? Essas ilustrações dessa cidade apontam para a realidade da igreja, e tem uma finalidade aqui que veremos mais adiante. Olha a grandeza, a altura, verso 12, tinha grande e alta muralha. Depois, portões, versos ainda 12 a 13, 12 portas e juntas portas. Também no verso 13 fala sobre as 3 portas que se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Fundamentos dessa cidade, verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nós temos aqui a grandeza dessa cidade. Outra descrição é quanto às dimensões da cidade e da muralha. Primeiro, a muralha e os portões. Ela tinha altura, tinha portões, tinha fundamentos. Agora as dimensões. Ela era quadrangular, verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, quadrada. E aí ele completa no verso 16 dizendo, de comprimento, largura iguais. Está falando da perfeição, era um quadrado perfeito, perfeito. Talvez aqui semelhante ao santuário, né? O templo tinha a sua área, o templo era um recinto maior, e dentro tinha um edifício de dois recintos, o santo lugar e o santíssimo lugar, que era uma caixa, né? Era uma caixa. Aí tem as outras dimensões, ainda no verso 16, diz o verso 16 que com a vara ela foi medida até
12.000 estádios. Estava fazendo as contas. Os estádios aqui é uma maneira que os romanos mediam distâncias, né? Estádios, mais ou menos 2.220 quilômetros. Aí eu fui lá no Google saber qual é a diferença. É como se você saísse daqui de Goiânia e fosse até Pelotas, quase na fronteira com o Uruguai. Essa foi a dimensão dessa grande cidade, né? Então essa medida era a medida de comprimento, largura e também altura. Agora você imagina, você diante de uma grandeza dessa, impressiona ou não impressiona? E é claro, a igreja, ela não tem literalmente, a comunidade de todos os santos, literalmente, não tem essas medidas literais. A visão que João está tendo apenas comunica a grandiosidade que é a igreja do Senhor na glória celestial. É isso que impressiona. Se pudéssemos ver o povo de Deus reunido, como João viu no capítulo 7, multidão que não se podia contar, como Deus prometeu para Abraão: olhe para os céus, conte, é impossível, como a areia do mar. O povo de Deus é numeroso, é grandioso, e é isso que impressiona aqui na visão, com essas medidas. A muralha, 144 côvados. Uma medida mais ou menos precisa é da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio, mais ou menos 45, 50 centímetros, mais ou menos, porque não há uma precisão na literatura quanto a essas medidas, mas essa é a medida média, tá? 45, 50 centímetros. Então você pega 140 côvados e faz as contas aí para 45, você vai chegar a mais ou menos 72 metros a altura da muralha. Sabe o que é isso? Uma muralha de 72 metros? Mostrando a inviolabilidade da igreja, como ela está cercada, como ela é protegida, como ela é intacta, vamos chamar assim. Ninguém pode violar a sua santidade, né? Está mostrando essa grandeza. E as muralhas que o povo, antigamente, né, Jerusalém foi construída numa região um pouco alta, então eles construíram as muralhas, tinham as portas, e eles ficavam em cima dos muros observando a aproximação dos inimigos. Tinham os sentinelas que tocavam as trombetas durante o dia, à noite, além das trombetas, acendiam as tochas, alertando a cidade a fechar as suas portas por causa da aproximação dos inimigos. Então, as muralhas, elas simbolizavam segurança e proteção para que os inimigos não entrassem, né? Os roubadores não entrassem, os impuros não entrassem na cidade santa. Então, quando descreve aqui essa muralha gigantesca, tá? Sem dúvida alguma apontando para algo semelhante àquilo que na mente de todos que estavam recebendo esses documentos compreendeu, né? Esta muralha grandiosa aí. Outros materiais da cidade. A muralha, a estrutura dela, verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade de ouro puro. Ainda no verso 18, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha os materiais da cidade na visão que João teve. E os fundamentos, eles eram adornados por pedras preciosas. Versos 19 ao verso 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí ele vai descrever todas as pedras que foram vistas adornando os fundamentos da muralha. E portas. Isso que impressiona, que nós estamos acostumados com pérolas pequenininhas, né? Mas você imagina uma cidade com estas dimensões tão grandiosas, e João viu que as portas da cidade, elas eram feitas cada uma com uma pérola inteira. Cada uma das 12 portas, cada uma pérola inteira. Isso tudo vai enriquecendo e vai enchendo o nosso coração e o nosso imaginário da glória desta cidade, símbolo da igreja na glória celestial. E a praça, como diz o verso 21, ouro puro como vidro transparente. Então nós temos aqui a muralha, os portões, as dimensões e os materiais da cidade. Agora a universalidade, versos 22 ao verso 26.
Não tem santuário, diz o verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A presença do Pai e do Filho torna desnecessário o santuário. Antes, ele representava a presença do Senhor, mas na Nova Jerusalém, Deus está presente nela pelo Filho, como vimos aqui no verso 3. 2. Não haverá sol e lua para darem claridade. Verso 23 diz isso. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá trevas, a glória de Deus e do Filho será a sua perpétua luz. Verso 24, todas as nações desfrutarão desta glória. Diz o verso 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As nações, os reis da terra, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra trazem as suas honras, a sua glória a essa cidade. Nela haverá segurança e paz para sempre, verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nós até hoje, antes de dormir, conferimos se o portão está fechado, se a porta da casa está fechada, as janelas estão fechadas. Por quê? Porque é à noite que os ladrões operam, agem. É claro que há muitas exceções hoje em dia, né? Mas nós estamos falando aqui de um contexto onde as portas da cidade eram fechadas por causa dos invasores. Então era à noite que isso acontecia, que eles fechavam as portas da cidade. E aqui as igrejas estão recebendo essa informação que as portas dessa cidade nunca precisarão ser fechadas, porque não haverá treva, não haverá perigo, não haverá nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de sentimento de insegurança. E a santidade, verso 27, nenhuma pessoa má e nenhuma maldade haverá. Verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Ela será ocupada apenas pelos redimidos, e a vida social será diferente de tudo o que conhecemos neste mundo e neste tempo. Imagina num lugar só de crente. E não é crente pecador como a gente, não. É crente agora no seu estado de perfeição, né? Sem a inveja, sem o ciúme, sem as intrigas, sem a fofoca, sem a maledicência, sem as traições, sem as difamações. Imagina uma realidade dessa social. Ô Senhor Jesus, volta logo. Volta logo, Senhor. Porque nós como crentes, nós já somos tão cheios de esquisitices, é ou não é? Nós já somos tão cheios de problemas para lidar com o nosso irmão, o irmão que está do nosso lado. Agora, na nossa realidade, a realidade que nos aguarda, nós, o povo santo de Deus, todos os inscritos no livro da vida, estaremos numa convivência perfeitamente pacífica. Não só estaremos desfrutando da glória do Pai e do Filho, mas da glória deles presentes nos nossos relacionamentos. Poder desfrutar de uma comunhão perfeita um com o outro, sem maldade, sem malícia. Chama-nos a atenção que o número 12 é muito predominante na descrição dessa cidade. Ela tem 12 portas, sobre elas nomes inscritos das 12 tribos de Israel, 12 anjos que se encontram junto às portas. A muralha possui 12 pedras fundamentais. Sobre os fundamentos estão os nomes dos 12 apóstolos. A muralha mede 140 côvados, ou seja, 12 vezes 12, pode fazer a continha. A cidade mede também 12.000 estádios. Mais adiante, lemos que nela, no verso 2 do capítulo 22, se produz 12 frutos. Ou seja, 12. Acho que isso aqui foi à toa? Claro que não. O número 12 no Apocalipse está relacionado aos crentes, simbolizados pelo número 144.000, 12 vezes 12.000, todos, como diz o texto, das tribos de Israel, simbolizando o povo de Deus, bem como pelos 24 anciãos, 12 mais 12, representantes da antiga e nova alianças,
as 12 tribos e os 12 apóstolos. O fato de que os portões têm o nome das 12 tribos de Israel e que as pedras fundamentais estão gravadas com os nomes dos 12 apóstolos da igreja, indica claramente que tanto Israel, os santos do Antigo Testamento, e a igreja constituem e descrevem a Nova Jerusalém. Por que tem 12, 12, 12? Porque está falando da igreja. Está falando da congregação dos santos, não de uma cidade literal onde os santos morarão. Não, estão falando, a descrição está falando dos santos mesmo, é deles. Tal descrição nos ensina que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Não há parede de separação onde Cristo é a causa da fé. Não há mais grego e judeu, não há mais separação, todos são um em Cristo Jesus. O verdadeiro Israel e herdeiro das promessas não se define pelos limites político-geográficos, tratando o Estado de Israel e os judeus como um povo especial. Não, isto acabou. Ou étnicos. Não, o povo judeu é um povo especial. Não existe mais essa parede de separação. Todos, como diz o apóstolo Paulo, os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, o verdadeiro israelita e cidadão da Nova Jerusalém é aqueles que substancialmente têm fé em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro israelita. É este que haverá de habitar, ou melhor, ser descrito como Nova Jerusalém. No capítulo 3, verso 29, nós lemos Paulo dizendo à igreja da Galácia: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqueles que integram a Nova Jerusalém são aqueles cujos nomes estão escritos ou inscritos, deixa eu conferir aqui, inscritos no livro da vida do Cordeiro. As antigas distinções não são mais barreiras entre as pessoas, mas a singularidade de cada nome inscrito no livro da vida, preservado como parte da glória de Cristo. Se pensamos que este mundo é belo o suficiente e que quando saudáveis e abastados aqui, tá? A vida neste mundo é maravilhosa, é porque não estamos refletindo na glória que nos está reservada quando Cristo retornar. Se estamos corrigindo, pensando que este mundo é belo o suficiente, especialmente quando nele somos saudáveis e abastados, temos dinheiro para fazer o que nós queremos, bom emprego, um dinheiro sobrando na conta, parece que esse mundo é maravilhoso, parece que esse mundo é insubstituível. Isso acontece porque muitas vezes nós não paramos para pensar na glória que o Senhor está reservando para todos aqueles que nele creem. O nosso lugar é no céu, com o Pai e com o seu Filho. Esta é a maravilhosa vida que aguardamos ardentemente. É isso que nós aguardamos. Por isso que o texto diz: Maranata, vem Senhor Jesus, venha Senhor Jesus. Nós aguardamos pelo Senhor. Quando nós formos reunidos com o Filho de Deus, então toda a nossa fadiga passará, essa presença perturbadora do pecado passará, toda a causa das nossas lágrimas, ou seja, o luto passará, porque a morte, como lemos aqui no capítulo 19, verso 14, terá fim. Nunca mais passaremos pelas dores dessa vida, os sofrimentos dessa vida, angústias dessa vida, traições dessa vida, nunca mais passaremos por qualquer tipo de aflição, porque a nossa felicidade será plena, a nossa satisfação será plena na presença de Deus. Seremos vistos como uma noiva ataviada para o Cordeiro, seremos vistos como a Nova Jerusalém, adornada com todas essas glórias de grandeza, todas essas glórias de preciosidades, de pedras preciosas, que descrevem a glória do Pai como sendo as nossas vestes, e haveremos de viver dias de paz para todos sempre. Nosso lugar é no céu, é com o Senhor Jesus Cristo, e é para lá que nós vamos. E aqueles que estão me ouvindo agora pela internet ainda não confessaram a Jesus como seu Salvador, se você crê no Senhor Jesus, confesse-o como seu Salvador. Procure uma igreja próximo da sua casa, peça orientação, apegue-se à palavra do Senhor e prepare-se, porque o noivo vem,
Jesus Cristo está vindo. Eu espero de todo o meu coração que todos nós estejamos à presença de Deus, não para sermos banidos para o lago de fogo, mas para desfrutarmos da glória que nos está reservada. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te damos graças por essa palavra que traz alento e encorajamento para a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a manter os nossos pensamentos lá no alto, não nas coisas que estão aqui da terra, e a buscarmos o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, pois sabemos que o Senhor é o provedor de todas as nossas necessidades. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de pensarmos que a terra é melhor do que o céu, porque não é. Melhor é estar com o Senhor, e nós ansiamos ardentemente por esse dia. Dá-nos forças para perseverarmos nesses dias de tribulações, e em breve, Senhor, estaremos contigo para todo sempre. Guarda-nos na fé, guarda-nos, ó Deus, na fé, e ajuda-nos, ó Deus, a resistirmos às tentações, a resistirmos às ciladas do diabo, Senhor, e honrarmos o teu nome em todo o tempo, porque o Senhor é merecedor de receber todo o louvor e toda a glória, não somente hoje, mas para sempre. Nós oramos pela mediação única e exclusiva de Jesus, o teu Filho. Amém.